Vejam bem, meus amigos, dia sim, outro também, surge na imprensa matérias a respeito de quem será o sucessor do presidente Bolsonaro. Em algumas matérias é pressionando para que o presidente diga rapidamente quem será o seu sucessor, ou seja, para que precocemente o presidente já aponte quem será o seu sucessor. Em outras matérias dizendo que Tarcísio é o candidato preferido, é o único que ganha do presidente Lula. E em outras matérias dizendo que Eduardo não tem chance, que Eduardo não tem articulação, que Eduardo não sabe construir pontes. Algumas matérias têm essas três vertentes em uma só. Mas veja que coincidência. Ontem, mais uma vez, o Lauro Jardim, que como todo mundo sabe, é o representante dos banqueiros e da Faria Lima no jornal o Globo, ele fez uma matéria dizendo que Tarcísio já assume que deve concorrer à presidência da República, né? E o Centrão já começa a articular nomes. Veja bem, segundo Lauro Jardim, o Tarcísio nem sob tortura vai admitir isso enquanto Bolsonaro não se decidir. E pelo que diz o Lauro Jardim, o Centrão já tem inclusive um nome certo para vice, que seria o Ciro Nogueira. Mas que se Bolsonaro indicar o Tarcísio, o Centrão aceitaria um filho ou a própria Michele como vice-presidente, sem problema nenhum. Do meu ponto de vista, isso aí, evidentemente, parece assim, coisa de matéria plantada. E a gente sabe por quem. E é aquela coisa de sempre, né? Tentando fazer com que o presidente Bolsonaro diga quem é seu sucessor. Não tem o menor sentido ele agir assim agora, porque muita água pode passar debaixo da ponte e o que o povo brasileiro quer é Bolsonaro presidente. É isso que dizem, inclusive, as pesquisas desses institutos que não são confiáveis. Então, se as pesquisas dão o presidente como o querido, o preferido do público brasileiro, né, do eleitor, por que agora é que ele tem que decidir? Porque o Lauro Jardim quer, porque a Globo, a CNN, o Estadão, a Folha, a Globo News, só porque eles querem alguma terceira via que não seja um radical como o Bolsonaro, nem um imbecil gastador como o Lula? Pois é, não tem muito sentido decidir isso agora. Mas o curioso é isso. A cada semana, a imprensa tenta colocar um balão de ensaio para frente. E a de hoje é a do Lauro Jardim, dizendo que Tarcísio já está articulando, inclusive, nomes, né, em conversas privadas com políticos e empresários. Eu acho que Tarcísio tem todo o direito de conversar com quem ele quiser, né? Mas se eu fosse Tarcísio, eu colocaria minhas barbas de molho. Até porque não temos certeza, se Bolsonaro estará ou não concorrendo à presidência da República. E dois, que Bolsonaro vai indicar o Tarcísio. Por que ele indicaria Tarcísio se ele pode indicar um filho? E o próprio Lauro Jardim diz o seguinte: se até o final do ano o Bolsonaro não indicar alguém, o Centrão acha que é porque ele vai indicar o Flávio Bolsonaro. Acabou de entrar no radar aí mais um filho do presidente. Tudo bem que já se havia essa especulação sobre o nome do Flávio, mas todos apostam, evidentemente, no Eduardo. Ontem, se eu não me engano, foi o Paulo Capelli, lá do Metrópolis, fez uma matéria dizendo que para Eduardo Bolsonaro se viabilizar como candidato do pai, as sanções teriam que sair. Eu acho que as sanções sairão. Quando? A gente não sabe. Mas eu acho que as sanções sairão. E isso sim poderá impulsionar, poderá catapultar a candidatura de Eduardo Bolsonaro. E aí o Flávio seria preterido no lugar do irmão mais novo, na preferência do pai, o presidente Bolsonaro. Enfim, eu estou trazendo essa fofoca, porque para mim isso aí é fofoca do Lauro Jardim, porque
cada dia que passa existe uma especulação diferente sobre a sucessão do presidente Bolsonaro, matérias plantadas, que a gente sabe muito bem, tentando forçar o presidente a dizer coisas que ele não precisa dizer agora, porque não tem o menor sentido fazer isso agora. Enfim, essa é a novidade do dia, o Lauro Jardim dizendo que o Tarcísio assume nas rodas internas que será o candidato do presidente Bolsonaro, já articulando com empresários, com Centrão, etc e tal, o possível nome do vice. O sonho do Centrão é que seja o Ciro Nogueira, presidente do PP, e ele está articulando nos bastidores fortemente para que isso aconteça. Todo mundo sabe, mas quem decide é o presidente Bolsonaro. Enquanto o presidente Bolsonaro não bateu o martelo, o meu candidato, o candidato de Didi, se chama Jair Messias Bolsonaro. E depois, quem ele apoiar é quem eu vou apoiar também. Pode ser Michele, pode ser o Flávio, pode ser o Tarcísio, o Eduardo, a mim não importa. Quem o presidente Bolsonaro bateu o martelo, eu seguirei com ele. E eu espero que você também faça a mesma coisa. Pois é, meus amigos. Vocês lembram que a capa da minha live de ontem de manhã foi o Tarcísio de Freitas? Parecia que eu estava adivinhando. Mas não é não. A gente sabe que a cada dia, dia sim, outro também, surgirão matérias nesse sentido. De enaltecer Tarcísio e diminuir Michele e os filhos do presidente Bolsonaro e também forçando o presidente a decidir logo a sua sucessão. Mas eu quero saber de você. Você acredita no Lauro Jardim? Você acha que o Tarcísio já está articulando, inclusive, o nome do vice? Deixa aí nos comentários, por favor.